Shalom, shalom, queridos, como que vocês estão? Graça e paz. Eu estava hoje ouvindo uma música que eu acredito que muitos de vocês já conheçam, que é uma música americana originalmente, eu acho que ela é da Hillsong, e aqui ela foi gravada, se eu não me engano, pela Ana Nóbrega, que é uma música que ela fala o seguinte, o refrão dela é: guia-me para que tudo em ti confie, pelas águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que eu já estive, e minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. E eu ouvi essa música e ela tem muito da passagem de Pedro, né? Quando Jesus anda sobre as águas e Pedro, né? Senhor, deixa-me ir ter contigo, e o Senhor leva ele. Eu vou ler um pedacinho aqui, vou dar pano de fundo. Então Jesus, ele tinha passado pela morte de João Batista, né? Jesus estava muito triste e eles têm ali, logo depois disso, Jesus sai para pregar, muitas pessoas acompanham ele por meio daquela planície onde ele estava ministrando, e existe a primeira multiplicação dos pães, né? Depois do fim da primeira multiplicação dos pães, Jesus pede para que os discípulos que eles saiam à frente, né, para atravessar o mar, e que ele ia ficar para despedir a multidão e orar, né? E ele acaba despedindo a multidão e ele sobe o monte e ele está ali sozinho orando enquanto os discípulos estão no barco. E lá pela metade da noite começa uma tempestade e a palavra fala que as ondas açoitavam o barco, né? Não é essa o enfoque do que eu quero compartilhar hoje, mas Jesus decide ir da forma mais simples, menos chamativa, ou talvez por falta de recurso, mas Jesus decide ir caminhando sobre as águas até encontrar o barco com os discípulos. Os discípulos que tinham acabado de ver um milagre extraordinário da multiplicação dos pães, algo talvez nunca registrado em Israel, e eles veem, os discípulos veem Jesus, né, andando por sobre as águas, e eles começam a gritar: é um fantasma, e todos eles são tomados de medo. Isso nós estamos no capítulo 14 de Mateus, e eu vou ler agora o versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, eu sou eu, não temais. Respondeu-lhes Pedro, sempre o primeiro, sempre o cara que quer testar o que está acontecendo. Se é tu, Senhor, manda ir ter contigo, por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro desceu do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir, gritando: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estende as mãos, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e se espantaram no barco e o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então, o que eu quero compartilhar? Jesus ouve o que nós dizemos. Jesus ouve o que nós pedimos. A experiência de Pedro foi única, extraordinária, e talvez não se encontre outro que vá viver a mesma coisa que Pedro. Mas o que nós temos que pensar é o seguinte, que todo pedido que nós fazemos, tem, ele tem um processo e uma consequência. Então, Jesus guiou Pedro: guia-me para que em tudo eu te confie. Você, um pescador que entende de mar, que sabe o que está acontecendo, que aquela tempestade está muito feia a ponto deles estarem ali sendo experientes, com medo, ele literalmente ele confiou a vida dele a Jesus e ele desce do barco. E ele vivencia, consciente ou não, talvez a experiência, uma das experiências mais extraordinárias, porque Pedro teve muitas depois, mas uma talvez das mais extraordinárias da vida dele. E talvez um dos registros
mais, incompreensíveis, da ponto de metafísica, de você caminhar sobre as águas. Só que para ele caminhar por sobre as águas, Jesus não parou a tempestade. A tempestade seguiu. O grande ponto é, ele andou sobre as águas, mas para ele andar sobre as águas, ele andou no meio de uma tempestade. Ele andou no meio de uma tempestade e ele teve medo. Ele estava vivendo o que ele pediu. Jesus cumpriu a palavra. Vem. Mas ele teve medo no processo de chegar talvez até Jesus ou no retorno do barco, não sei. Provavelmente Jesus estava perto já de Pedro, porque a palavra fala que ele esticou a mão e pegou Pedro. Agora, eu pergunto para você, o que você está pedindo, você tem consciência daquilo que vai demandar? De quanto você vai precisar se dispor? De quanto isso vai custar para você? Porque Jesus é, com certeza, o único capaz de conceber isso. Mas certamente isso vai ter um preço. O processo tem um preço. A escolha de descer do barco tem um preço. Tem a parte boa, a colheita, o extraordinário, o sobrenatural, e tem aquilo que custa. Que é o quê? Não ter medo. Andar por sobre as águas. Mas pode ser que o vento seja muito forte. E por conta disso, você pode se abalar. Hoje eu queria compartilhar essa curta palavra. Que se você realmente tem consciência do que você tem pedido para Deus e quanto isso vai demandar de você, qual o nível de sacrifício que você vai precisar ter, porque ele vai conceder, mas não quer dizer que ele vai parar a tempestade. Pedro saiu do barco, andou por sobre as águas na tempestade, encontrou Jesus, afundou, Jesus salvou ele, tomou já um ralo ali, voltou para o barco. E aí Jesus parou a tempestade. Não faria muito mais sentido Jesus parar a tempestade antes dele começar a andar no mar? Talvez fosse até mais fácil. Sei lá. Né? Talvez em volta de Jesus não existia tempestade. Mas aí a gente talvez descubra só na eternidade. Mas o fato é que não seria muito mais fácil Jesus parar a tempestade do que ele fazer Pedro andar em cima dela? Claro que seria mais fácil. Humanamente vendo, é óbvio que faz mais, tem uma lógica muito maior. Para a tempestade, a água fica calma, é mais fácil de andar. Mas o que Pedro teria aprendido ali? Qual seria talvez a frase do mestre? Porque a primeira que ele dá em Pedro é homem de pequena fé. Porque você duvidou. O que Jesus para mim está falando é que, cara, você vai estar no meio de uma tempestade, mas eu vou estar do teu lado. E ou você acredita que o que você me pediu e eu estou te concedendo é para glória, é para que você cresça, é para que aquilo que é a promessa aconteça, ou nem desce do barco. Porque vai ser necessário ter fé. Ele vai te conceder, mas vai ser necessário ter fé. E isso vai ter que ser
cavado dentro de você. Para que no momento mais difícil, talvez a hora que Pedro sentiu o vento não foi tão aterrorizante do que quando Pedro começou a sentir os pés dele afundando. Então, você será que está firme para ainda ter fôlego de gritar Jesus, me ajuda? E ter força para esticar a mão para cima e pegar o braço dele e vir? Porque isso vai ser demandado. Em algum momento do processo, vai precisar. E é nesse momento em que não vai dar para desistir. Não vai dar para gritar para os outros. Não vai dar para pedir ajuda para qualquer uma que não seja Jesus. Veja, se Pedro desiste, não crê, ele afunda e morre. Porque Jesus certamente percebeu que Pedro estava vacilando, que Pedro estava afundando, mas esperou o grito dele. Voltar nado para o barco não era uma opção. Porque já estava ruim dentro do barco. Imagine como que estava fora. Pedir para alguém te ajudar, que estava dentro do barco, os outros discípulos, impossível. Por mais que fossem pescadores experientes, todos eles estavam com medo. Ninguém ia pular para salvar Pedro. Ou era Jesus, ou não era ninguém. E eu acredito que Jesus não fez a tempestade se acalmar antes de ir ter com Pedro para que ficasse esse registro. Que na tempestade ou é ele ou não é ninguém. Ou nós gritamos por socorro a ele, ou não vai ter quem consiga resolver. E durante um bom tempo, aí na minha juventude, eu orei por isso. E não calculei o risco que eu estou calculando agora com vocês. Eu fiz algumas anotações, coloquei isso. E a minha oração era: Jesus, leva-me para que em tudo eu te confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Eu vou até pegar aqui a letra. E eu orei isso desesperadamente. Porque o meu coração poderia até estar no lugar certo, que era: eu quero ter um nível mais profundo de intimidade com Jesus. O problema é que a minha fé não estava acompanhando o meu coração. Esse foi o problema. E quando a tempestade veio e eu precisei, e eu precisava realmente demonstrar fé, talvez mais fé do que. Talvez Pedro tenha tido mais fé do que eu ali. É... Peraí. E foi difícil. Foi muito difícil. E eu, em alguns momentos, eu afundei. Eu acredito que em alguns momentos eu não só afundei, como deve ter ficado só o pescocinho para fora. Eu achei aqui, vou ler com vocês. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Então, veja só. Primeira coisa, quem vai te guiar é Jesus. Jesus nunca está num lugar confortável. Ele nunca está num lugar de abraçar as coisas, é sempre de renunciar. Ele nunca está num lugar dele estar no primeiro lugar.
É sempre os outros em primeiro. Ele sempre está servindo, 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 servindo. Então, guia-me para que em tudo em ti confie. Eu quero estar com ele, caminhando com ele. Isso vai me custar estar no mesmo pé que ele. Que sobre as águas eu caminhe. Pedro não caminhou em águas de paz. Pedro não caminhou em águas tranquilas. Pedro só caminhou sobre águas turbulentas, só sobre águas que estavam em tempestade. Quem já teve embarcado em alto mar e pegou em tempestade, você sabe que a certeza que você tem é a morte. Porque o mar, quando ele se revolta, não existe nada que segure ele. Nada. A não ser os marcos que Jesus colocou. Quando na criação Deus colocou os marcos para pararem o mar, foi só por conta disso que o mar não tomou outros lugares. Então, eu estou pedindo para que ele me guie, porque eu confio. Então eu preciso estar no mesmo lugar que ele. E aí, eu quero andar sobre as águas. Mas a base que nós temos para isso não são águas de paz. São águas revoltas. Então, guia-me para que em tudo te confie, sobre as águas eu caminhe. Por onde quer que você me chame. É o que eu estava falando. Ele vai te chamar para estar perto dele. Para você estar perto dele, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Coisa, lugar, gente. De você. Talvez a maior renúncia vai ser que você vai ter que abrir mão de coisas suas. Mas o evangelho é sobre renúncia. Não é sobre arco-íris e flores e algodão doce. Leva-me mais fundo do que eu já estive. E aí aqui é o seguinte, se você tem um nível de relacionamento com Jesus e você está pedindo para ir mais fundo, irmão, não tem fim a profundidade do eterno. Se você quer estar mais profundo nele, você vai ter que cada vez abrir mão mais de você. Você vai ter que se despir, se expor, crucificar a tua vontade, crucificar o teu eu, os teus desejos, os teus sonhos, as tuas ambições. Porque foi isso que aconteceu. Foi isso que os apóstolos fizeram. Pedro abriu mão de tudo. Para ele caminhar nas águas, ele abriu mão de tudo. Empresa, barco, família, do que acreditavam que ele era. Ele teve que abrir mão de tudo. E minha vé será mais firme, Senhor, na tua presença. E aí, quando tudo isso acontecer, eu andar sobre as águas, passar a turbulência, realmente caminhar junto com Jesus, aí a minha fé será firmada. E firmada no quê? Firmada nele. A partir do quê? Da experiência que ele me deu. Qual experiência? De andar na tempestade. Eu acho que uma versão Felipe aqui de caminhada de Pedro não seria andar sobre as águas, seria andar na tempestade. Porque o solo já não era bom, que não existia, era água. E aí ela estava revolta. Então, a fé em Cristo firmada através de ensinamentos não só teóricos, mas práticos, através de você caminhar e atravessar a tempestade, ela te firma e ela te pruma, ela te alinha, ela te direciona para que você esteja sempre aos pés, para que você esteja na presença. E na presença, na presença, você seja chamado fiel. Se você for firme, não desistir, no final,
você vai ser chamado de fiel. Servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Só nunca deixe que a tua experiência fale mais alto do que ele. Pedro viveu experiências extraordinárias. Talvez o apóstolo com um nível de experiência palpável, talvez fosse o maior de dentre eles, dos 12 que entraram com Jesus. Agora, Jesus morre, Pedro nega, na minha visão, não por qualquer outra coisa senão pela incerteza do que aconteceu. Para ele ainda era o Filho de Deus que traria a libertação a Jerusalém de uma forma radical, firme. Mas ele se reconecta, Jesus chama ele de volta no mesmo lugar, na beira da praia. Ele tentou voltar para onde ele estava. Mas desesperado, ele vai, Jesus ministra os discípulos por 40 dias e diz: fiquem agora em Jerusalém até que desça sobre vocês o Espírito Santo. Desce, Pedro prega, 3.000 almas se rendem, a sombra dele cura, a coisa está... Ele está vivendo o ápice, talvez, como ministro. E aí desce um lençol com criaturas de todos os tipos e o próprio Deus diz: come. E Pedro falou: é que não dá, a tradição não permite. Pedro permitiu que a tradição e as experiências passadas fossem maiores do que a própria palavra revelada de Deus. Foi maior para ele tudo que ele tinha construído dentro dele, com experiência, com a tradição, com a vivência que ele teve. Tudo isso para ele deu um suporte rígido, a ponto de quando o próprio Deus deu uma ordem, ele negou. E ele quis justificar que não precisava, não era assim, que aquilo não era daquele jeito, que não era esse jeito que ele tinha aprendido, que a tradição não permitia. E simplesmente não fez. Então, eu queria que você sempre mantivesse em mente. Toda vez que você atravessar uma tempestade, pode ser que do outro lado você encontre um lençol com várias coisas das quais você não está habituado. Ouça a voz de Deus acima de todas as vozes, inclusive a sua própria voz. Me desculpe ser assim tão didático, falando pausadamente, mas não fale aonde outros falharam. Você pode ser ainda melhor, porque Ele quer que você seja melhor. Porque Ele quer te levar além. Então viva uma vida em que você vai atravessar a tempestade e não vai afundar. Que você vai ser batizado com fogo. Vai curar, vai pregar, vai ministrar, vai liberar. E seja em que área for, você pode ser um evangelista que cura, liberta, que faz prodígios e maravilhas e ainda trabalhar na sua empresa e fazer isso lá dentro e ganhar almas para Jesus e ter uma célula, um grupo ou qualquer coisa que você entenda para um ajuntamento com as pessoas do teu trabalho para que você possa ministrá-la, ensiná-la. Ou você pode ir aos países, às cidades e ministrar e ganhar almas para Jesus. Mas não deixe que nada disso sobreponha a voz dele. O dia que aparecer um lençol, coma tudo que tiver lá dentro. Porque o que importa mesmo é o que ele vai falar de você. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos? Se você estiver no YouTube, clica aqui no joinha, né? Dá o like para que a gente possa começar a expandir e que essa palavra comece a atingir novas pessoas. Segue a gente também aqui no canal. Deus abençoe. Shalom, shalom.